Olá, começa agora o programa Vitalidade aqui pela TV Câmara Canal 16 da NET. Hoje vamos conhecer o trabalho realizado pelo Centro Municipal de Tecnologia Educacional, o CEPIC. Nosso bate-papo é com a coordenadora Janaína de Matos Maganin dos Santos, pós-graduada em Informática na Educação, com ênfase em desenvolvimento de software educativo, e também com Elisandra Hentz, multiplicadora do CEPIC, pós-graduada em Informática Instrumental para professores da educação básica. Também vamos conversar sobre o uso que os brasileiros, em especial as crianças e adolescentes, fazem das mídias sociais. Janaína e Elisandra, sejam muito bem-vindas então aqui ao nosso programa Vitalidade. Obrigada. Muito obrigada. A gente aqui agradece a oportunidade de estar aqui e principalmente a possibilidade de contar um pouco do nosso trabalho. Vamos começar por aqui então, né? Falar um pouco sobre esse Centro Municipal de Tecnologia Educacional, né? Como ele surgiu e quais as atividades que ele promove com as escolas, seja com os alunos e também com os educadores. Certo. O CEPIC é um centro, né? Ele é constituído por professores em duas equipes, uma equipe técnica e uma equipe pedagógica, né? O objetivo é fomentar o uso das tecnologias digitais nas aulas da nossa rede municipal de ensino. Então, a história do CEPIC é um pouquinho longa, ela já vem de algumas décadas. Então, o CEPIC surgiu, e essa sigla surgiu a partir de Centro de Preparação e Iniciação à Ciência da Informática. Isso lá em 1985. A data de fundação do CEPIC é do dia 1º de junho de 1985. Então, completamos neste ano 34 anos, rumo aos 35, né? E sempre pensando no que está por vir e fazendo as adequações quanto à tecnologia digital, porque todo mundo sabe que agora é tudo muito rápido, né? Quanto à tecnologia digital. Pois bem, o CEPIC ele foi criado pela Secretaria de Educação da época, a partir de uma experiência de 1984, quando o secretário Ernesto Sarlé, secretário de Educação da época aqui em Novo Hamburgo, teve essa ideia, conseguiu o auxílio financeiro de um empresário aqui do município para comprar um computador. Computador que naquela época não era um objeto assim tão disseminado e que não era, por exemplo, já possível tê-lo na nossa mão como os nossos smartphones. Então, esse computador serviu de referência para a formação de alunos na linguagem Logo, que é uma linguagem de programação e que alguns que talvez vão se recordar da época, né, a linguagem da tartaruga, onde se fazia uma programação para que essa tartaruguinha andasse. Andasse para frente, andasse para trás, girasse, enfim. Desenhasse na tela. Desenhasse na tela. Então, a história do CEPIC começou aí, nessa experiência de se trabalhar a informática a partir da programação com a linguagem Logo, lá em 1984. De lá para cá, o que era um projeto de contraturno para alguns alunos, apenas na secretaria, foi descentralizado até que se chegou ao ponto de que cada escola da rede, cada escola de ensino fundamental da rede, tivesse o seu laboratório de informática. Então, de um tempo para cá, a gente inclusive já fala além dos computadores, em equipamentos móveis. Então, a história do CEPIC, ela se confunde também com um pouco desse avanço dos equipamentos rápido, né? E das possibilidades. O que se iniciou com uma linguagem Logo, depois foi influenciado e teve todo o trabalho com o Windows, a possibilidade das janelas, das cores, da intuitividade, né, da interface amigável, né? A tela preta, como se dizia de programação antes, ela passou a ter muitas cores com a chegada do Windows, né? Então, além disso, os próprios recursos que a gente chamava só de softwares, agora a gente usa muito aplicativos, mas enfim, são os softwares de antes que agora a gente está chamando de aplicativo, né? Então, a nossa história se confunde um pouco com isso e a rede tem, então, essa tradição de ter nas escolas tanto o espaço da informática, quanto um profissional responsável por fazer a articulação do uso desse espaço, e o CEPIC, que antes atendia direto os alunos, também foi evoluindo, digamos assim, e atualmente trabalha na formação dos professores da rede municipal de Novo Hamburgo. É um trabalho pioneiro, então.
Isso mesmo. Quanto ao uso da informática nas escolas com os alunos, Novo Hamburgo é pioneiro na América Latina. E o modelo de laboratório de informática e de organização desse trabalho no município também serviu de referência para o modelo nacional do Proinfo, que foi em 1995. Para se criar um modelo nacional, né, Proinformática, vieram buscar referências aqui em Novo Hamburgo. E o trabalho que vocês realizam também na formação continuada dos professores que ministram aulas ou laboratório, né, para as crianças, então é da rede municipal educação fundamental, né? Isso. A gente tem como premissa a formação inicial desse professor que vai atuar no Laboratório de Informática Educativa, são 120 horas de formação obrigatórias, e nós temos a formação continuada que ocorre mensalmente, né? Formação proposta pelo CEPIC para esse profissional. Mas a demanda não é só essa, né? Tem a demanda que vem da escola, então o professor que quer algum conhecimento mais específico, está desenvolvendo um projeto na escola e precisa de um outro software, uma outra possibilidade, vem até o CEPIC também solicitar essa formação, né? Uma formação mais pontual, e formação dos professores em geral. Então a gente participa dos planejamentos coletivos nas escolas, né, dando assessoria em relação ao uso das tecnologias digitais, sempre pensando no que essa tecnologia pode trazer de benefício para a aprendizagem do aluno. Ela não é desvinculada dessa questão educacional, né, da aprendizagem. A gente já fez diversas conversas aqui no Vitalidade com psicólogos e outros profissionais falando um pouco do uso exacerbado das tecnologias e de como isso tem influenciado em problemas como ansiedade, até bullying, que depois eu quero conversar com você sobre o cyberbullying, né? Mas também tem todo um lado positivo, que se a tecnologia é bem empregada, né, traz muitas contribuições para o processo educacional da criança, que nessa fase passa pela alfabetização, né? Como que vocês acham que a tecnologia auxilia nesse processo de alfabetização, né? E depois, nos primeiros anos iniciais, assim, da vida dos estudantes? Bom, a gente vê hoje a tecnologia ela presente no nosso dia a dia, no cotidiano, né? Então, pensando em informações, a gente tem possibilidade de acesso à informação precisa com uma velocidade muito grande. Em tempo real, tu consegue saber o que está acontecendo no mundo inteiro, e informações que antes a escola nos passava, hoje em dia já esse papel a tecnologia faz por si só, né? Então, pensando no que o professor tem de tarefa nesse momento, é pensar em como auxiliar esse aluno a escolher de maneira mais assertiva as melhores fontes para consultar, né? E usar isso em benefício dessa aprendizagem. Então, como tu falaste, em todo o processo de alfabetização e processo de construção de conhecimento de todas as áreas, a tecnologia digital ela pode estar trazendo benefícios, né? Através de jogos, mas não o jogo pelo jogo, né? Não o consumo nem do jogo, nem da informação por si só, mas de maneira crítica, de maneira construtiva, que a gente possa usar isso para aprender e não simplesmente usar pelo uso, né? A gente gosta de comentar que a tecnologia digital vem não para substituir nada, ela vem para agregar. Se o que a gente já fazia antes sem ela, continua fazendo da mesma forma com ela, algum problema há. Porque essa tecnologia, ela vem e ela nos amplia as possibilidades. Tudo o que eu já fazia e fazia bem feito, com a interação com o meio, com o local que eu estava, com as pessoas que estavam aqui à minha volta, a tecnologia digital potencializa que eu vá além. Então, é esse o grande desafio que a gente leva para os professores. Planejar de modo que eu possa melhorar ainda mais a qualidade da minha aula, da minha proposta, e que eu possa, então, estimular mais o meu aluno para que ele vá além, para que ele seja criativo, para que ele pondere, para que ele questione, né, se posicione e faça a sua crítica a esse uso. As nossas crianças hoje são nativas, né, como a gente costuma dizer, já nasceram, né, num mundo com internet, aplicativos e mesmo celulares na palma das mãos, né? E alguns professores, mesmo a minha geração, já
é mais restrito, já era mais restrito a algumas coisas, né? Vocês encontram alguma dificuldade dos professores em se adaptar a essas tecnologias? Ou eles são abertos a essa formação, assim, para explorar esse mundo junto às crianças? A gente tem que pensar que a gente tem uma rede muito grande em Novo Hamburgo, né? Nós somos mais de 1.500 professores e nós temos diversas faixas etárias e diversas experiências com tecnologias. Tem o professor que é curioso, que quer usar isso, que sabe da importância disso para o uso dos seus alunos. Tem o professor que teve alguma experiência ruim no uso e já tem um pouco mais de receio. E tem o professor que, à medida que, assim como a Janaína comentou sobre a evolução do CEPIC, também na sua formação passou por essa evolução da inserção da tecnologia na educação, né? Então, não há como a gente descrever como é o professor, porque a gente tem diferentes posturas em relação a isso, né? Diversidade muito grande. Muito grande, porque é uma rede muito grande, né? Nós temos muitos alunos e muitos professores na rede municipal de Novo Hamburgo. O que a gente consegue é esse espaço na escola para que a gente possa trabalhar, como eu falei antes do planejamento coletivo, trabalhar com todos eles e apresentar possibilidades para aquele professor que ainda não consegue ver como a tecnologia pode ser benéfica na aprendizagem do seu aluno, ele experienciar mesmo, né, ter a experiência de como trabalhar com isso, que além daquilo que ela oferece, como eu sendo autodidata e vasculhando a internet eu consigo, de que maneira eu posso propor atividades diferentes das do cotidiano do aluno quando eu não tenho essa tecnologia como aporte. Como é que a gente avança? De que maneira isso pode ser significativo? Como é que eu posso trazer isso que é tão interesse dos alunos para chamar a atenção dele para outras áreas? Né, que ele possa agregar isso, que dentro da escola a gente também pode trabalhar com isso, com algumas ressalvas, né, que é o que a gente vai falar em relação principalmente das mídias sociais. Né? A gente tem uma dificuldade, a gente tem a dificuldade, mas a gente vive sempre contornando e buscando alternativas. A tecnologia na vida e na sociedade, ela vem, ela avança e ela se supera com uma rapidez muito grande e com um alto custo também. A escola não tem esse poder para bancar esse alto custo. Então, às vezes, a escola está com um recurso um pouquinho aquém, mas que se tem infinitas possibilidades de trabalho, né? Então, como a gente comentou extra-oficial antes, desculpa, a rede investiu em Chromebooks, pensando nessa possibilidade também. O Chromebook é um notebook com sistema operacional que funciona somente online. Então, ele tem um custo um pouco mais acessível, um tamanho médio, peso levinho, mobilidade para que possa ser levado para diferentes ambientes da escola. Mas ele exige, então, que tenha internet. Então, Novo Hamburgo está vivendo um momento de realmente rever o seu uso. 25 escolas estão recebendo equipamentos, Chromebooks e outros, para realmente repensar educação com tecnologia. Como efetivamente a tecnologia pode auxiliar para que as aulas sejam melhores e o nosso aluno possa aprender mais e melhor. Nesses Chromebooks, as crianças têm acesso, cada uma fica com um na sala de aula, ou elas vão até o laboratório de informática? São ambientes diferentes, né? São ambientes diferentes. O laboratório de informática ele continua com o mesmo propósito e a gente sempre batalhou para que o laboratório de informática tenha acesso à internet já há bastante tempo, mas que a gente não fique preso ao uso da internet, né? Há tanta possibilidade de utilizar os editores, principalmente para a produção dos alunos, eles produzirem apresentações, eles usarem planilhas eletrônicas, né? Ter realmente o significado desse uso no dia a dia. E o Chromebook vem com a proposta de uso da internet. Então, ele pode ser um outro espaço, né, dentro da própria sala de aula, a partir dessa ampliação de internet dentro do ambiente da escola. Ele pode ser um laboratório móvel
Então, agregando que não só uma turma, como a gente tem um atendimento no laboratório, uma turma por vez, uma vez por semana, então isso é uma possibilidade que se amplia para que outras turmas simultaneamente possam usar a tecnologia digital na escola. Então, eu posso trabalhar em grupos, levando uma quantidade menor de Chromebooks, 10, por exemplo, para a minha turma, numa outra turma mais 10, e a gente trabalha simultaneamente usando tecnologia, ampliando essas possibilidades, tanto em questão de número de alunos atendidos por dia, quanto em quantidade de vezes por semana que eu tenho acesso a essa possibilidade. E o CEPIC, ele também desenvolve algum tipo de software e aplicativo ou ele atua mais na formação mesmo e no estudo do que está disponível para a orientação, então, dos educadores? Pode falar. O CEPIC, a gente não produz softwares, né? A gente pensa na possibilidade pedagógica que aquilo que está disponível na internet ou nos próprios sistemas operacionais que a gente tem, que hoje a gente não trabalha mais com Windows na escola, a gente trabalha com o sistema operacional Linux, porque é um sistema gratuito, né? E livre, na política do software livre, desculpa. Então, a gente pensa nas possibilidades que cada aplicativo, cada software pode trazer para a aprendizagem do aluno. Sempre o nosso foco é voltado para a aprendizagem, então o uso pedagógico que se faz. E a gente sempre defende que o professor ele precisa conhecer a possibilidade do software para poder pensar pedagogicamente. Se eu não conheço o software, eu não sei que benefício ele pode trazer para a aprendizagem do meu aluno. Então, eu preciso explorar, eu preciso conhecer, eu preciso participar dessas formações para que eu consiga ver potencial pedagógico naquela ferramenta. A gente, na verdade, trabalha inclusive com a articulação desses elementos, porque não existe um software ou um aplicativo que dê conta de um conteúdo ou que dê conta de toda uma proposta. Então, a proposta é enriquecida com possibilidades e com intervenções, com um aplicativo, com uma produção de um texto, com um texto colaborativo, que agora o acesso à internet e ferramentas online, né, inclusive o salvamento das produções da nuvem, nos facilitam algumas interações que antes não eram possíveis. Então, o nosso trabalho é realmente de experimentar, junto com o professor, muitas vezes, e de ter aquele olhar de, mas isso vai fazer a diferença de que forma? Isso atende o objetivo? É que eu estou querendo planejar minha aula, não atende? Tá, mas eu preciso do que para isso? Então, é bem comum tu verificar, assim, que não é um software ou um aplicativo que dão conta, mas que para cada objetivo ou proposta de aula do professor, ele vai sacando, como se diz, né, de recursos daqui e dali para um melhor entendimento do aluno e para que o aluno vá produzindo também algo. Os alunos das EMEFs, geralmente entre 6 anos, vai até quanto? Qual é a faixa etária? Até o 9º ano, né? Em torno de 15, 14, 15 anos. Isso. É um desafio também para o CEPIC a questão das mídias sociais e a orientação de como os professores ou a orientação dos cuidadores e dos pais devem proteger as crianças, né? Porque hoje em dia, embora a gente saiba que o uso de telas deveria ser a partir dos 2 anos, né? Mas muitas crianças já estão expostas ao YouTube, aos videozinhos, que também é, né, uma mídia, tem tantas outras, tem Facebook, Instagram, inúmeras, né? Sim. Então, é um desafio para vocês trabalharem com essas questões dentro da escola? Sim. É um desafio bastante grande, porque, como tu disseste, são inúmeras e a gente não consegue acompanhar a evolução e a criação de tantas mídias sociais disponíveis. Muitas vezes, no trabalho que a gente realiza na escola, a gente acaba conhecendo através dos alunos outras tantas redes sociais que eles participam e nem são tão conhecidas assim, mas que eles vão pesquisando na internet e navegando mesmo e por mares ainda meio obscuros, né? Então, nosso papel, nosso desafio, e eu acho que não é um desafio do CEPIC em si, mas é o nosso desafio enquanto sociedade mesmo, pensar na segurança do uso dessas mídias sociais na internet. Então, a gente costuma sempre trazer a ideia de que a internet ela é uma porta aberta para o mundo, né?
E ali eu tenho tudo que a sociedade atual oferece. Todos os riscos que eu tenho no mundo físico, eu encontro no mundo virtual. E como é que eu lido com isso quando no mundo virtual muitas vezes eu exponho muito mais da minha rotina e dos meus dados pessoais do que eu exponho na vida corriqueira, no mundo físico, que eu sempre digo para os alunos que eu não gosto de tratar a vida real e vida virtual, né? Porque vida virtual também é real. Então a gente fala do mundo físico e desse mundo virtual, assim, dessa questão da internet, dessa navegação que eu tô em contato com inúmeras pessoas, mas presencialmente eu tô distante, né? Fisicamente eu tô distante delas. E o quanto a gente expõe a nossa vida, e isso não acontece só com os estudantes, isso acontece conosco também, né? Com os adultos em geral, a gente acaba expondo a nossa rotina, os lugares que a gente frequenta, as pessoas que são da nossa família, né? Identificadas com nome, sobrenome. O que a gente gosta, né, a opinião que a gente tem sobre determinados assuntos ou sobre diversos assuntos, e a gente está expondo o tempo inteiro isso na internet. Então é tarefa nossa pensar nessas questões, olhar para as questões legais dessas mídias, o que elas têm como regra, e orientar os nossos alunos, tratar disso na escola, assim como isso deve ser tratado também dentro da família. Isso precisa ser objeto de discussão no cotidiano. Então pensar, que rede é essa que eu estou entrando? Ela é permitida para a minha idade? Eu tenho idade suficiente para estar ali? Quando eu me cadastro, o que pede além do meu nome e do meu e-mail? Né? Para eu ter um e-mail, eu tenho idade suficiente? Então são inúmeros fatores que a gente precisa pensar, a gente precisa discutir e a gente precisa estudar cada uma delas para realmente tentar minimizar os danos, né, que esse uso podem trazer. Porque a gente também não pode ficar preso só ao que ela pode trazer de ruim, né? Elas trazem muitas coisas boas, mas tem os riscos e a gente não pode deixar de falar também. Os riscos são reais. São reais. E a gente que lida muito com isso, a gente se surpreende pelo desconhecimento até de adultos relativo ao fato de que, historicamente, a gente orientava filhos, não fale com estranhos, o perigo está na rua. Parece que para o público, generalizando um pouco, o fato de tu estar em casa, em frente ao computador, ou no notebook, ou no celular, estou seguro. É preciso que a gente desmistifique isso. Acessar a internet é acessar a rua. Quais são os cuidados que a gente tem que ter na rua? Então, o nosso foco hoje é muito mais adulto, realmente, é muito mais professor, a equipe diretiva, para uma grande campanha nas comunidades escolares, para que os pais, os responsáveis pelos nossos alunos, tenham essa consciência. E que os nossos alunos mesmo também já saibam se defender e tenham esse conhecimento. Né? O próprio mito do não dá nada, do adolescente, né? Não preciso me preocupar, eu estou em casa, estou ali na internet. Isso não existe. Se tem um lugar onde nós somos localizados e mapeados, é na internet. A gente não passa desapercebido e a gente não fica ali e ninguém nos vê. Nós deixamos um rastro. Então, se eu estou na internet, assim como eu estou aqui ou ali, eu sou responsável pelos meus atos. E enquanto criança, eu tenho um responsável por mim, um responsável legal. Então, esse tem sido um pouco do nosso trabalho para que a gente tenha uma consciência coletiva e, como disse a Elisandra, uma sociedade que pense nisso e que se comporte bem, seja no mundo físico quanto no mundo virtual. Cada mídia social, por exemplo, ela tem uma política em relação a isso, até mesmo de idade, por exemplo, para deixar a pessoa se cadastrar? Cada mídia social ela tem os seus termos e condições de uso. E ali, normalmente, é onde a gente consegue identificar essa idade mínima, a regra de uso. Só que nós temos uma má conduta, né, de não ler manuais, de não ler regras. Então, a gente acaba instalando aplicativos no celular, acessando páginas de redes sociais e só concordando com esses termos sem ao menos abri-los ou lê-los até o final, né? É uma prática bem comum
Mas eles trazem isso. Então, a maior parte das mídias que a gente tem hoje, as mais utilizadas, digamos assim, no Brasil, são YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram. Uma pesquisa que saiu agora em 2019 do site We Are Social, ele traz o uso que as pessoas fazem das redes sociais, o uso da internet no mundo inteiro. Inclusive, tem uma parte dessa pesquisa que trata do Brasil e traz essas 4 mídias que eu citei como as mais utilizadas aqui pelos brasileiros. E todas essas citadas, elas são aplicativos criados nos Estados Unidos. E, como regra, as leis de lá são aplicadas para todos os países nos quais eles são disponibilizados. Então, tem uma lei que é um ato de proteção à privacidade online infantil, que ela é de 1998, e ela traz como premissa que crianças com menos de 13 anos não tenham acesso a essas mídias sociais. Então, por isso que Facebook, por exemplo, pede data de nascimento e se o usuário tiver menos de 13 anos, ele não é permitido que crie essa conta. O que acontece com muitos dos nossos jovens é que eles acabam trocando essa idade para uma data inferior ao seu nascimento. E isso não assim para 2, 3 anos antes do que o nascimento real. Eles acabam levando essa data lá para 1990 e alguma coisa, porque eles inconscientemente, ou melhor, conscientemente, tem a ideia de que quando eu não posso, pela idade, me cadastrar em algum lugar, deve ser porque eu tenho que ter mais de 18 anos. Então, eu tenho que nascer antes do ano 2001, 2000, e colocam uma data muito inferior. E eles acabam se inserindo nessa rede como adultos. E aí, como adultos, os sites ainda que têm a permissão de que crianças utilizem essa plataforma, eles têm comportamentos diferentes para quem é maior de idade e quem é menor. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do Facebook. Para usuários entre 13 e 17 anos, ele tem uma política de privacidade dentro do próprio site que acaba não deixando aquilo que a gente posta como público disponível para todos os usuários do Face. Ele acaba restringindo aos amigos e aos amigos dos amigos. Quando, como a Janaína falou, a gente não usa aquela ideia, aquela educação pelos nossos pais de que ao sair da rua não converse com estranhos, a gente não usa isso na internet, a gente acaba tendo esses estranhos como nossos amigos na rede social. E aí nem as ferramentas que o site disponibiliza para nos proteger, elas são eficazes porque eu não tenho o controle dessa escolha de amizade dentro da página, né? Então, existe uma regra, sim, isso vale também para a criação de e-mails. Para eu ter um canal no YouTube, a rede social mais utilizada, então eu preciso ter um e-mail. E esse e-mail, ele é gerado a partir dos 13 anos, se ele for um e-mail pessoal. Mas há ferramentas como o do Google, que permite, através é uma ferramenta chamada Family Link, que os pais responsáveis por essa criança podem criar um e-mail dependente. Então, ele é vinculado ao e-mail dos pais e eu permito que esse adolescente ou essa criança tenha um e-mail antes da idade mínima para ele ter o e-mail pessoal próprio. E dessa forma o pai consegue controlar o conteúdo do e-mail? Consegue, ele consegue acompanhar e restringir alguns acessos através desse aplicativo disponibilizado, principalmente criado em função dos smartphones, né? Como se eu uso um smartphone, por exemplo, com sistema Android, eu tenho que ter um e-mail da Google. Então, a Google criou essa possibilidade de os pais controlarem, inclusive, compras em loja de aplicativos através desse e-mail, dessa ferramenta. E também há a possibilidade de controlar se a criança está baixando algum aplicativo inapropriado para a sua idade. Tem outras ferramentas que os pais podem se apropriar para ajudar, né, nesse processo assim de, não sei se é controlar, né, mas de orientar melhor, né? A gente sempre fala que tecnologicamente existem vários aplicativos que são chamados aplicativos de controle parental, que é isso que os pais podem, artifícios que os pais podem instalar ou utilizar
para controlar o que os filhos acessam. Assim como há aplicativos espiões, por exemplo, que o usuário nem sabe que está instalado ali, mas a gente pensa que a verdadeira educação ela tem que chegar antes disso, né? Antes de usar um artifício, eu preciso trabalhar a educação desse usuário, dessa criança ou desse adolescente, para que ela tenha responsabilidade no uso que ela faz mesmo. Então, esse controle parental, se eu tiver uma boa orientação, um bom diálogo e eu tratar dos perigos, dos riscos, das possibilidades que essa rede me oferece e eu tiver um trânsito aberto de diálogo com essa criança e esse adolescente, possivelmente a gente não vai ser necessário usar nenhum artifício de vigilância, né? E a gente pensar sempre pelo acompanhamento, né? Essa questão da orientação mesmo, ela é fundamental para que a gente não precise chegar ao ponto de usar um aplicativo espião, né? De ter essa consciência de que a educação vai me fazer ter um bom uso dessa ferramenta e não eu ficar à mercê de um controle muito restrito, né? Assim como a gente fala de invasão de privacidade aos adolescentes, por exemplo. Quando eu preciso invadir a privacidade de alguém, e isso não só com adolescentes, né? Mas a gente pensa nas relações entre adultos mesmo. Se eu preciso invadir a privacidade do outro, algo se perdeu antes disso. Então a gente não conversou sobre isso, a gente não estabeleceu limites, a gente não disse o que era permitido e o que era proibido e a gente precisa verificar se o acordo que não foi negociado está sendo cumprido, né? Então eu acredito que seja uma construção que a gente precisa fazer e para isso precisa de diálogo. Gurias, nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco. Nós vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Hoje conversamos sobre tecnologias educacionais e mídias sociais. Eu fiquei muito feliz, só que preocupada ao mesmo tempo. Aquele sonho que eu tinha meio que me assustou, sabe? Foi um baque. Para mim foi tranquilo saber que eu ia ser pai. Meu nome é Tainara, tenho 22 anos e estou gestante de 29 semanas. A gestante, ela tem direito a fazer o pré-natal, no mínimo 9 consultas. Eu cuidando da minha saúde, eu cuido da saúde da minha bebê. Se ela fizer um pré-natal bem feito, é certeza que o parto vai ser tranquilo. Uma alegria imensa, é muito bom, é uma sensação maravilhosa, muito bom, muito bom. Um momento único, com muita saúde, alegria e muito amor. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Estamos de volta com o programa Vitalidade. Aqui no estúdio da TV Câmara conversamos com Janaína dos Santos e Elisandra Renz sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Municipal de Tecnologia Educacional e também sobre as mídias sociais, né? Você falou no primeiro bloco que o YouTube é a mídia mais utilizada, seguida pelo Facebook, Instagram, né? E WhatsApp, isso? O brasileiro é um povo muito conectado. Qual é a nossa média de tempo gasto assim, na internet? Bom, as pesquisas que a gente verifica na internet trazem o dado de que o brasileiro costuma ficar conectado durante 9h30 na internet diariamente. Então, muitas vezes a gente se assusta com esse número pensando que isso é só o uso de rede social, de pesquisas, né? Mas se nós verificarmos o nosso trabalho, por exemplo, nós no CEPIC,
quando nós temos trabalho interno, a gente fica 8 horas, né? O nosso período diário é de 8 horas e às 8 horas nós estamos conectados. Então, essa média, ela leva em consideração todo o uso da internet, né? Por exemplo, o uso que antes não acontecia, o uso de TV conectada à internet, hoje também é bastante grande. Então, tudo isso está contabilizado. Mas se a gente pensar que tem muita gente que ainda não tem acesso à internet, o nosso uso diário realmente é bastante grande. Tem um aplicativo, inclusive, que a gente pode mensurar o nosso tempo de uso no smartphone, por exemplo, da internet, e ele identifica no que nós gastamos o tempo, né? Então, quanto eu gastei de Facebook, quanto eu usei o WhatsApp, é um aplicativo chamado Quality Time. Então, ele nos dá por dia o quanto em minutos e segundos eu usei de cada um desses aplicativos. Então, às vezes a gente não tem ideia, né? Eu não tenho tempo para fazer uma leitura para o meu filho, não tenho tempo de fazer uma atividade física, mas eu tenho um tempo bastante significativo de uso de internet, porque ele vai contabilizar cada vez que eu desbloquear o meu celular e o uso que eu fizer dele. Então, eu desbloqueei o celular e consultei um documento, eu desbloqueei o celular e consultei um navegador de internet, eu desbloqueei e usei a chamada telefônica. Então, tudo isso ele vai contabilizar e vai me dar um relatório diário. E os adolescentes, assim, você sente que eles migram muito de redes sociais, porque parece que o Facebook já não é tão utilizado, eles migraram para o Instagram, e assim como daqui a pouco deve surgir um outro, né, sempre em busca de outras possibilidades, né? Os adolescentes ultimamente têm dito que o Facebook é uma terra de velhos agora. Então, os velhos, eu sinto informar que somos nós. E tem muitas pessoas da família. Então, é um local onde eles já não têm aquela privacidade que eles gostariam na mídia social, a liberdade em relação à família, né? Então, eles migram para outras. O Instagram tem crescido bastante, né, com o uso no uso dos adolescentes, mas o que a gente ainda tem mais utilização entre essa faixa etária é o do YouTube mesmo. O YouTube é considerado uma rede social porque ele promove a interação também entre os usuários, né? Diferente do início, que a gente só consumia os vídeos publicados ali, né? Ele agora tem interação entre os usuários. Então, muitos jovens usam, crianças, adolescentes, jogos, inclusive para interação com jogadores online. Né? Então, por isso, o crescimento muito rápido dessa rede. Acabam postando vídeos, né? Se transformam em youtubers. Isso. E a gente tem inúmeros nichos nessa área, né, de interesses. Então, tem, assim como tem o Faça Você Mesmo e inúmeros tutoriais para isso, a gente também tem uma parcela bastante grande dessa geração buscando referências nas redes sociais, né? No YouTube, principalmente acompanhando o dia a dia, o cotidiano de pessoas que se tornam famosas, né? Através dessa rede, colocando ali a sua rotina, que horas acorda, o que come, onde vai, o que compra, quanto gasta, e isso acaba sendo um referencial para essas crianças e adolescentes, né? Então, a busca por essa referência, o que também nos preocupa às vezes, que a referência que eu tenho ali pode ser boa ou não, né? Será que esses valores que estão sendo trazidos nessa rede social, eles conversam com os valores que a família trata como importantes, né? Eles têm estão na mesma linha? Então, por isso o diálogo sempre é importante em relação ao que eles estão vendo, quem eles estão seguindo, né? Quais são essas referências que eles estão trazendo para essa constituição deles como seres humanos. Outra mídia é o WhatsApp, que está sendo muito utilizada, as pessoas nem ligam mais, né? Todas as conversas praticamente são via WhatsApp, tem os grupos, né? Muitos adolescentes estão inseridos em diversos grupos e nós adultos também, grupo de condomínio, de escola, de pais, né? Quais os cuidados que devemos ter todos daí, né? Não só criança e adolescente, e mais a esse público, se essa questão, né, de disseminar as informações de forma mais rápida, imagens também, né, tem aumentado questões de bullying, daí entrando na tratativa do cyberbullying. Os grupos do WhatsApp, ultimamente, o que a gente tem visto são problemas ocasionados pelo mau uso dos grupos, né? Às vezes, a opinião de como tu disseste, o grupo de condomínio, né? A opinião de
morador tratada ali naquele grupo gera uma polêmica e essa polêmica acaba gerando uma briga. A gente tem que ter em mente que tudo aquilo que a gente posta na internet, seja em qual das redes sociais que a gente está usando, né, em qual dessas mídias, a gente está documentando a nossa opinião, documentando o nosso pensamento. Então tudo pode ser, num agravante, digamos assim, tudo pode ser tido como prova daquilo que a gente disse, né? Então a gente documenta o nosso pensamento, coisas como a Janaína traz, que as palavras se perdem no vento. Quando a gente está usando mídia social, a gente está escrevendo, elas ficam registradas. Ficam. E as palavras ainda, quando a gente conversa, a gente tem uma entonação, tem uma postação. Então, um comentário ou mesmo uma crítica dita num tom de conversa para agregar, para corrigir alguma rota, para realmente promover o crescimento, escrito pode ser interpretado de uma forma diferente e pode realmente resultar num problema bem sério. E a gente tem uma ideia ainda, né? Eu digo a gente, público em geral, tem uma ideia de que a internet ainda é uma terra sem lei, né? Mas bem diferente disso, a gente sabe quantos casos já tem julgamentos em relação àquilo que foi feito via rede social. Então, são utilizados essas comunicações como prova em muitos delitos. Então, existem leis específicas, existe uma área do direito já direcionada ao direito digital. Então, e como a Janaína já tratou no bloco anterior, tudo que a gente faz na internet tem um registro, a gente deixa um rastro. Então, é possível identificar os agressores, os participantes daquela agressão. E quando tu fala de cyberbullying, né, a gente pensa que o bullying ele é maléfico em qualquer instância, sendo na presença física de agressor e vítima ou na mídia social. O que ocorre de agravante em relação à mídia social é essa disseminação muito rápida, né, o alcance que essa agressão, essa intimidação, ela tem, e o quanto de participação de outras pessoas isso também agrega, né? Então a gente acaba vendo que esse dano psicológico, moral da vítima, ele tem uma proporção muito maior quando isso é tratado na rede social em função da repercussão que isso traz. Então tem uma legislação bem sinalizada em relação à internet atualmente. Sim, temos. Inclusive, no mês de julho, nós tivemos uma reportagem no jornal NH, na parte de saúde, na segunda-feira, no Caderno Saúde, que trata exatamente do cyberbullying e traz a lei específica federal, assim como a gente tem uma lei municipal aqui, né, desta casa, que pensa no combate ao bullying nas escolas, né? Nas medidas de prevenção, acompanhamento do bullying na escola. Então a gente precisa estar discutindo essas questões mesmo e pensando em como tratar desse assunto na educação. Se a gente pensa em educação, né? A gente sempre fala educação para o trânsito, educação para o uso das redes sociais, educação. Se nós tratarmos da educação em si, eu vou ter educação em qualquer um dos meios em que eu frequentar, né? Então, a questão da empatia é muito séria, né? Se não serve para mim, por que eu vou fazer para o outro? Eu estando naquele lugar, como eu me sentiria? Então, é algo que a gente precisa trabalhar mais na nossa sociedade, é essa questão de se colocar no lugar do outro, né? De pensar se fosse comigo. Então, eu acho que o bullying é muito isso, a gente trabalhar na escola e dentro das próprias casas. Se fosse comigo, se eu estivesse ouvindo isso o tempo inteiro, será que eu ia gostar? E muitas vezes o bullying, ele surge de características pessoais, né? Características que todo mundo vê na gente, mas que eles são tratados de uma maneira que é tão agressiva e tão para diminuir o outro, que acaba sendo um tormento, né? Como a gente viu no decorrer do programa, né, as mídias sociais, as tecnologias estão presentes na nossa vida, cada vez mais evoluem, né? O segredo é utilizar ela de forma equilibrada, tanto dentro da escola quanto na vida? Sim. O segredo é ter conhecimento, né? Então, o fato do meu filho acessar algo e eu não sei do que se trata, isso é um problema.
Então, quando os alunos estão na escola, a gente também comenta muito e conversa com os pais sobre isso. Quando ele está na escola, a responsabilidade do que ele está fazendo, seja ao vivo e a cores ou no mundo virtual, é da escola. Então tem que ter muita orientação, tem que ter muita conversa mesmo, para que se saiba, né, onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que devo, o que não devo, e que eu sou responsável pelos meus atos. Quando essa criança sai da escola, a responsabilidade é do adulto, é do pai, da mãe, enfim. Se esse pai, essa mãe não tem conhecimento, pode orientar a algo que não é adequado, pode acabar caindo na permissividade, por achar que algo é bom e na verdade não está sendo, ou inclusive pode acabar pensando que o seu filho está seguro em casa, jogando ou pesquisando, né, navegando na rede, enquanto o seu filho está correndo muito mais riscos do que se estivesse na rua. Então, a chave de tudo é conhecimento e diálogo. É preciso conhecer para saber usar e usar de forma adequada. Eu ia brincar de novo, eu ia usar o parcimônia, né? É preciso saber usar com parcimônia. O excesso, geralmente, ele não é favorável. Então, a gente acredita no potencial da tecnologia digital, a gente trabalha com isso, a gente defende. Mas tudo tem que ter o seu limite, tem que haver a moderação. E a gente sempre fica pensando que equilíbrio é esse, né? Como é que a gente equilibra o uso das mídias sociais? Muitas vezes a gente vê isso, que o diálogo entre a família ocorre mais via aplicativos do que presencialmente, né? Então, como é que a gente discute isso? Acho que é matéria que precisa ser discutida na escola, em casa. Então, o conhecimento, como diz a Janaína, se eu não uso, se eu sou responsável por crianças ou adolescentes e eu não faço uso dessas mídias, eu preciso conversar com alguém que faça para eu ter esse conhecimento, né? Um conhecimento que não está sendo gerado pelo meu uso, mas com o diálogo com o outro e eu poder discutir essas questões para poder auxiliar essa criança, porque a gente precisa ter em mente que a criança é um ser em formação, o adolescente também. Então, tudo que ele está usando e todas as ações dele têm consequências boas e ruins e a gente precisa conversar sobre isso. Então, quando eu permito, por exemplo, que o meu filho tenha uma rede social que não é própria para a idade dele, eu estou ensinando a ele que ele pode burlar as leis, que ele pode fazer algo que não é permitido para a idade dele, que está lá na legislação. Porque existe uma regra dessa rede social. Então, eu preciso ter consciência de que a orientação que eu dou para o uso dessas mídias, ela reflete também no dia a dia e no ser humano que eu estou ajudando a constituir, né, nesse desenvolvimento. Então, a permissividade, ela vai gerar adultos com essa mesma ideia, como a Janaína tinha dito, de que não dá nada se eu fizer algo errado, né? Não tenho punição, não tem regra que eu precise seguir. Então, a partir desse uso das mídias sociais, eu posso trazer várias outras questões para discutir essa educação dessa criança, desse ser humano em constituição ainda, né? Em desenvolvimento. Gurias, estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de pedir que fizessem as considerações finais sobre tudo o que conversamos e se ficar à vontade para deixar alguma mensagem para o público que está nos assistindo hoje. A gente agradece mais uma vez a oportunidade. Sempre é bom conversar sobre aquilo que é o nosso objeto de estudo, no nosso caso, objeto de estudo e que é o nosso trabalho. A gente acredita nas tecnologias digitais e é pelo uso que a gente também acredita que as pessoas vão se conscientizar, conhecer mais e usar melhor. Então, a gente incentiva o uso, sem exagero, e a gente fica à disposição. né? Tem formas de contato com o CEPIC? Formas de contato, podem procurar por CEPIC NTM, né? Pesquisando pela gente vão encontrar nossos números de contato, e-mails, nossa página no e Facebook? tudo mais. Também nossa página no Facebook, isso aí. A gente também agradeço mais uma vez, né, o convite.
Tem sites que a gente pode deixar como sugestão, né? familiamaissegura.com.br é um que tem bastante material para pais, professores, educadores em relação ao uso das mídias e do comportamento nessas mídias, né, dos riscos. A Google também tem Seja Incrível na internet, inclusive com um jogo para as crianças, fazendo testes para verificar como é que eu me comporto em relação às senhas que eu utilizo, o que eu devo compartilhar, o que eu não devo colocar publicamente nas redes sociais. É isso, então. Muito obrigada, então, gurias. Muito bom poder conhecer o trabalho que vocês desenvolvem. Quantas escolas nós temos na rede municipal atualmente? 86. 86. Praticamente todas são envolvidas, as EMEFs, né? São 52 de ensino 52 fundamental e 34 de educação infantil. E a formação do CEPIC, ela se destina a todos os professores da rede. Todos, inclusive dos pequenininhos. Os professores dos pequenininhos, isso aí. Muito bom saber que tem esse espaço em que se está se pensando, né, e se construindo, então, essas tecnologias para serem trabalhadas com as nossas crianças e nossos adolescentes. E importantes orientações também que vocês repassam aos pais e aos professores. Muito obrigada. Obrigada. No Vitalidade de hoje conversamos sobre tecnologias educacionais e o uso das mídias sociais. Também falamos sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Municipal de Tecnologia Educacional, o CEPIC. O bate-papo foi com a coordenadora Janaína de Matos Maganin dos Santos, pós-graduada em Informática da Educação, com ênfase em desenvolvimento de software educativo, e com Elisandra Renz, multiplicadora do CEPIC, pós-graduada em Informática Instrumental para professores da educação básica. Essa e outras edições do Vitalidade estão disponíveis no nosso canal youtube.com/tvcâmara.nh, e sugestões de pautas podem ser enviadas para o e-mail tv@câmara.nh.rs.gov.br ou por esse WhatsApp que aparece aqui na tela. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.